Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Tô feliz hoje, acordei feliz, tô de cabelo cortado, olha só que legal, não tô mais com aquela peruca gigantesca que eu tava antes. E hoje, o nosso assunto, ele é bem extenso, então não vou enrolar não. Hoje a gente vai falar sobre Revolução Russa, tá bom, gente? A gente terminou a matéria de Primeira Guerra Mundial, e vocês devem lembrar que lá na matéria de Primeira Guerra Mundial, eu falei, né, que em 1917 a Rússia sai da guerra e entra os Estados Unidos no lugar que ela estava ocupando ali, né? E eu falei que eu ia explicar depois o porquê que a Rússia saiu da guerra, né? Foi por causa da Revolução Russa, tá? Então é sobre isso que a gente vai começar a falar hoje e a gente vai começar e vai terminar tudo de uma vez só. Espero que esse vídeo não fique tão extenso quanto o de Primeira Guerra Mundial, mas talvez fique, tá? Já vou adiantando porque o assunto é demorado, galera. É bem complexo, é bem legal, tá bom? Bom, para começar, né, a Revolução Russa, o que ela foi? A Revolução Russa ela foi um movimento, obviamente, né, uma revolução que aconteceu dentro do Império Russo, né? Lembra que a Rússia, que estava na Primeira Guerra Mundial, ela ainda é uma monarquia absoluta, ela ainda é uma monarquia, tá? Imperialista. Uh, e ela visava, né? Ela visou estabelecer na Rússia os princípios políticos, econômicos e sociais do socialismo, tá? Então, para a gente poder entender a Revolução Russa, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o socialismo. A gente não vai entrar completamente dentro do socialismo, a gente vai falar disso depois, porque a próxima matéria, a última matéria do bimestre de vocês, é a crise do capitalismo, e aí talvez a gente tenha mais tempo de entrar ali, mas de qualquer maneira a gente vai entrar depois para ver direitinho o que é o socialismo, tá? Mas o que acontece, né? Vamos dar então pelo menos um bom resumo aqui para a gente poder entender a Revolução Russa, porque se a gente não souber socialismo, não dá para entender, tá? O que é o socialismo, gente? O socialismo é uma doutrina econômica e social que visa alcançar a igualdade entre as pessoas, tá? É isso que ele é, basicamente. A igualdade econômica, sobretudo, tá? Entre as pessoas. Pelo menos o socialismo, nos seus parâmetros mais clássicos, ele tá falando de igualdade econômica em primeiro lugar. Tá? E igualdade civil também, tá? Mas a igualdade econômica e civil não entra no socialismo dessa época, no socialismo tradicional, digamos assim. Coisas, por exemplo, como. Como é que eu posso dizer? Direitos de gênero, direitos de raça, esse tipo de coisa não está envolvido aqui necessariamente, tá? O que a gente está falando é do socialismo bem tradicional, bem ortodoxo, digamos assim, em que a gente vai falar sobre igualdade econômica, sobretudo, e alguma igualdade, de algum modo, igualdade civil, tá? O socialismo ele é uma ideia que existe, né? É uma ideologia que existe já há muito tempo, tá? Ele começa ali, os primeiros ideais socialistas vão começar a surgir lá na Revolução Francesa. A Revolução Russa, inclusive, ela se acredita, né? Os revolucionários se acreditam uma espécie de descendência espiritual, né, da própria Revolução Francesa. E aí, quando eu falo descendência espiritual, não estou querendo dizer nada místico, não, tá? É só por ser uma próxima revolução que vai tentar estabelecer uma mudança tão grande quanto a francesa fez e realmente vai estabelecer, tá? Uh, Começa ali na Revolução Francesa nos ideais de igualdade da Revolução Francesa. Lembra que a Revolução Francesa tinha três ideais principais, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Os ideais de igualdade de onde ali, das ideias de igualdade social, é de onde vão surgir ali os primeiros teóricos do que vai vir a ser o socialismo. Os de liberdade é de onde a gente vai tirar não, né? De onde vai surgir ali as teorias a respeito do liberalismo, e aí tanto do liberalismo econômico como do liberalismo como um todo, e a fraternidade ficou esquecida, tá? Ninguém era muito fraterno na Revolução Francesa, não, era pra fazer propaganda, né? Bom, o socialismo ele vai ter várias vertentes, tá? Existem várias vertentes de socialismo espalhadas pelo mundo. Socialismo anarquista, socialismo utópico, socialismo científico, whatever, né? Um monte delas diferentes. O tipo de socialismo que vai ser próprio da experiência da Revolução Russa vai ser o socialismo científico, que é inspirado nas ideias do Karl Marx, tá? Vocês conhecem o Karl Marx? Ele ficou famoso aí no Brasil há um tempo atrás.
por causa das nossas eleições, né? Se falou muito sobre socialismo, se falou um pouquinho sobre Marx, tá? Marx ele vai ser um alemão, tá? Ele é um alemão que que nasceu em 1818 e morreu em 1883, e ele vai ser o principal ou um dos principais teóricos socialistas da história, tá? Junto com um amigo dele, o Engels, tá? Só que a gente vai falar mais do Marx aqui para não complicar a vida de vocês. O Marx ele era filósofo, economista, e vão ter outras atribuições, né? Vai ter sido um historiador também, vai ter sido um sociólogo importante. Alemão. Ele é um cara que nasceu numa zona privilegiada da sociedade, né? Ele é filho de industriais, ele tem ali certo poder aquisitivo, ele está próximo da classe da burguesia. Lembra da burguesia que surgiu lá no final da Idade Média, que vai ser a responsável pela Revolução Francesa? Então, Marx vai falar disso. E ele vai fazer a sua teoria em cima dos ideais socialistas, tá? Qual que é a teoria do Marx? A teoria do Marx é uma teoria de desapropriação de propriedade privada, embasada em 3 elementos principais, tá? O primeiro elemento principal é de que o socialismo ele é uma espécie de estágio evolutivo da vida econômica e social. Como assim? O Marx ele vai dizer que quando a gente olha a história das sociedades, a gente consegue ver um padrão evolucionista em como é que a sociedade se mantém, tá? Ele vai dizer que primeiro, e isso vai se dar principalmente nas formas econômicas em que a sociedade existe. Então, por exemplo, ele vai falar das sociedades antigas e delas a economia agrária da antiguidade vai evoluir para a economia feudal. A economia feudal vai evoluir para o capitalismo mercantil, né, para o mercantilismo. O mercantilismo ele vai evoluir, né, aí ele já está falando de capitalismo. O capitalismo, dentro dele, ele vai ter algumas evoluções também, vai ser primeiro mercantil, depois industrial, depois financeiro. E aí ele vai dizer que do capitalismo virá surgir o comunismo, que seria o estágio mais avançado de evolução social, tá? Quando essas evoluções ocorrem, o Marx ele vai dizer que sempre acontece o que ele chama de luta de classes, tá? Ou revolução das classes, tá? Isso quer dizer que sempre que você vai ter uma transição de um modo econômico para o próximo, para a sua evolução, isso vai se dar por meio de uma revolução. Essa revolução, normalmente, ou pelo menos assim, um dos pontos importantes aqui da Revolução Russa vai entender, é uma revolução armada, tá? Para isso ele vai usar como exemplo, por exemplo, a própria Revolução Francesa, que é o estágio, né, que é o marco do desenvolvimento econômico e social, que vai deixar o antigo regime e vai assumir o governo liberal, ou seja, o governo onde os burgueses vão ter uma força muito maior e vão comandar no lugar da antiga nobreza, tá? Essa revolução das classes, essa luta de classes, ela sempre se dá da seguinte maneira: a classe superior ela oprime as classes subalternas, né, as classes que estão embaixo, de modo que em dado momento essas classes elas não aguentam mais essa opressão e insurgem contra as classes superiores. Dessa maneira, quando a gente estava falando lá da Revolução Francesa, a nobreza e o clero eles dominavam sobre a classe econômica, sobre a classe burguesa. A burguesia, que já exercia poder, né, porque ela já tinha ali poder econômico, insatisfeita com o jogo de poder das classes superiores, ela vai fazer uma revolução. Essa revolução vai ser a Revolução Francesa, que ela elimina as classes da aristocracia, né, a nobreza e o clero, e passa a dominar. Bom, aí se desenvolve o Estado capitalista, tá? O Estado capitalista, ele vai ser... e é importante entender isso, tá? O contexto social em que o Marx vive é de uma Europa recém-industrializada. Então ainda não existem leis trabalhistas, não existem nada disso. E vai ser um momento em que a vida do trabalhador urbano, principalmente, mas até do agrário, mas do urbano sobretudo, é uma vida marcada por muitas injustiças, tá? Isso vai fundamentar muito as suas teorias. O que vai acontecer? Dentro do Estado capitalista, principalmente do industrial e do financeiro, o Marx ele vai surgir, ele vai perceber que a diferença de direitos dos ricos para os pobres é
esmagadora, né? Então, por mais que dentro de uma Constituição, por mais que dentro de um Estado de direito se diga que todo mundo é igual perante a lei, a diferença de privilégios que as classes mais abastadas, né, as classes mais ricas, os industriais, os burgueses, detêm sobre as classes trabalhadoras, sobre as classes operárias, é esmagadora. E essa diferença não se dá só em âmbito jurídico, né? Não é só nisso daí que eu estou falando de Constituição, mas em qualquer área da vida. E isso não deixa de estar certo, tá? Se a gente parar para olhar, por exemplo, o acesso à educação, classes abastadas, classes que têm mais propriedade, que têm mais dinheiro, classes que são melhores, têm uma renda melhor, né? Têm uma situação financeira melhor, tendem a ter uma educação muito melhor, porque pode custear isso, enquanto classes proletárias precisam abrir mão da educação, em certo sentido, porque não tem como se manter se não estiver, por exemplo, trabalhando muito tempo e tudo mais, tá? Então o Marx ele vai teorizar em cima disso daí. Então a primeira dos seus fundamentos da sua teoria é essa daí, que é uma teoria evolutiva, tá? De sociedades evolutivas. A segunda é que ele vai embasar a luta de classes como motor da história, tá? Então sempre que vai haver uma mudança muito grande nas sociedades, nas civilizações, ela se dá por meio da luta de classe para um estágio mais evoluído, tá bom? E a terceira é a questão da mais-valia, do valor de trabalho, tá? Isso daí a gente não vai entrar muito hoje não, porque é complexo, a gente não quer sobrecarregar vocês e deixar a coisa mais confusa do que já vai ser, porque quando chegar na Revolução Francesa mesmo, já vai ser um pouco complicado, tá? Bom, coisas importantes aqui. Quando eu falo burguês em Marx, né, nas teorias de Marx, a gente não está falando do que burguês passou a significar no Brasil de agora, contemporâneo, sobretudo para as pessoas mais jovens, tá? Para os adolescentes, para os jovens adultos aí. O que a gente pensa quando a gente fala burguês hoje no Brasil? Em gente rica, tá? Para o Marx, não era necessariamente burguês quem tinha dinheiro. Porque, por exemplo, um nobre podia ter dinheiro e não ser burguês. Quem é que era burguês, né? Burguês, nesse contexto aqui, significa aqueles que detêm os meios de produção. Ó, professor, o que raios são meios de produção? Meios de produção são todos os meios que você precisa dispor para produzir algo. Isso quer dizer, por exemplo, que dentro de um capitalismo industrial, meios de produção por exemplo, a fábrica, né? O cara que tem a fábrica de sapato, ele tem um meio de produção, ele tem a fábrica, ele tem o lugar, ele tem o maquinário, né? O maquinário é um meio de produção. O cara que produz a matéria-prima, meio de produção, tá? Esses são os burgueses, os donos da coisa toda, os caras que conseguem fazer acontecer os meios de produção, tá? Que conseguem fazer acontecer a produção em larga escala, o que seja, tá? Não é, por exemplo, burguês para o Marx, o padeiro do bairro, né? O padeiro que está indo no bairro. Por quê? Porque ele não detém de verdade meios de produção, né? Ele tem uma pequena padaria em que ele vai fazer uma pequena quantidade de pão, ele não consegue fazer um processo de acumulação de capital. Lembra que capitalismo não é mercado, tá? Mercado sempre existiu, capitalismo é um processo econômico de acumulação de bens, acumulação de dinheiro, acumulação de capital em escala, tá? O dono da padaria não consegue fazer isso, tá? Então ele não é burguês, ele não é uma classe privilegiada. Para o Marx, esse cara e o proletário, que é o cara que vai trabalhar na fábrica, eles estão ali, ó, igual, batendo high five todo dia, porque os dois estão sendo explorados pela classe burguesa, tá? Então quando a gente fala que o proletariado, para Marx, o proletariado ele tem que se insurgir contra as classes burguesas, a gente está falando sobre trabalhadores, sobretudo trabalhadores fabristas, trabalhadores de fábrica, tem que se instalar, tem que se revoltar contra os donos dessas fábricas, contra os donos dos meios de produção, tá bom? Para o Marx, todo o contexto cultural é desenvolvido em torno disso, tá? Então, tudo que existe culturalmente numa sociedade, na verdade, existe para poder fazer a manutenção desse status quo, tá? Status quo é a ordem de comando, ou seja, dentro de uma sociedade industrial em que a burguesia é detentora dos meios que a burguesia existe, né, sendo detentora
dos meios de produção, sendo aqueles que de fato gerem o dinheiro, toda a organização cultural que vai estar sendo feita naquela sociedade existe para manter a burguesia no poder e manter as classes inferiores submissas a essa burguesia. Então, toda a produção de teatro, toda a produção de cinema, toda a produção literária, tudo isso vai perpetuar a opressão, né, meios de opressão das classes superiores, tá? De alguma maneira. Isso tudo é importante a gente entender para a gente entender como é que vai chegar lá, tá? Coisas importantes aqui. O Marx ele vai escrever um livrinho, eu até tenho ele aqui, mas eu vou... Calma aí que eu vou pausar aqui, gente, que eu vou lá pegar o livro e já volto. Voltei, meus amores, olha só, né? Magia da edição. Ele vai escrever esse livrinho aqui, ó. Não sei se está aparecendo para vocês reto, eu imagino que sim, no sentido certo, né? Chama Manifesto do Partido Comunista, tá? Em que ele vai explicar como é que ele acredita que tem que se dar essa revolução para a sociedade socialista, tá? A sociedade comunista, na verdade. Para o Marx, essa evolução ela vai se dar, ela tem que se dar mundialmente, tá? Quando eu digo mundialmente, eu não quero dizer que ela tem que se dar no mundo inteiro ao mesmo tempo, mas pelo menos o mundo ele tem, pelo menos em todas as sociedades que já atingiram o capitalismo. Lembra que para o Marx o socialismo é uma evolução, perdão, o comunismo é uma evolução do capitalismo, tá? Para o Marx, então, as sociedades elas têm que alcançar um estágio capitalista para depois evoluir para o comunismo, tá? O que acontece? Nem todas as sociedades do mundo nessa época elas estão nesse mesmo patamar, nem todas são capitalistas já. Então, o Marx ele vai estar falando aqui, ó, ele vai terminar o livro dele, é dele e do Engels, tá? Do cara que eu falei que era amigo dele. Ele vai terminar falando uma frase que ficou muito tradicional, ficou muito famosa, que é o famoso trabalhadores do mundo univos, tá? Proletários de todos os países univos. Tá aqui, ó, aqui no final. Ó. Pá, proletários de todos os países univos. Não sei se está focando, mas ele está dizendo isso daí. Ou seja, para que todos os proletários de todos os países se unam, é necessário que haja classe proletária em todos os países, e para que haja classe proletária em todos os países, é necessário uma certa revolução industrial, um certo capitalismo já avançado nesses países, tá? Então o que ele está falando basicamente para todas as nações capitalistas, tá? Importante saber disso daqui. Por quê? Vamos para a Rússia, vamos chegar na Rússia finalmente, porque o Marx era alemão, então a gente está falando isso tudo para entender a Revolução Russa e a gente não chegou na Rússia ainda, tá? Bom, vamos falar sobre um outro cara, um rapaz chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, ou, como ele ficou conhecido, Vladimir Lenin, tá? Perdoem o meu russo, não é muito fluente, então não sei se eu pronunciei certo o nome dele original, mas vamos falar do Lenin, tá? Em 1870 nasce o Lenin e ele vai morrer em 1924. Quem foi Vladimir Lenin, tá? Vladimir Lenin ele foi um revolucionário importantíssimo para a história da Rússia e importantíssimo para a história mundial, tá bom? Que foi um grande teórico marxista, tá? Ele era um rapaz estudado, ele tinha nascido em uma classe também um pouco mais abastada, também era de uma classe privilegiada. Ele chegou na Rússia, né, a ter certo contato com a nobreza antes de começar os seus estudos para o socialismo, tá? Atender para o socialismo. Na verdade, o Lenin, de acordo com a história de vida dele, ele foi até que bastante moderado no seu discurso, nas suas identificações com as ideias socialistas, até a morte do irmão dele, tá? O irmão dele era o Alexander Ulyanov, e ele vai morrer acusado de tentar assassinar o czar Alexandre III, tá bom? Czar é o rei da Rússia, tá? Czar não é um nome aleatório, tá? Czar vem de César, tá? Então, o Império Russo, como a maioria dos impérios da Europa, ele tem uma tendência a se imaginar como uma espécie de descendente do Império Romano, que foi
o império mais marcante da história, vamos dizer assim, né? Então, czar Alexandre III. O irmão do Lenin, ele é um cara envolvido bastante com política e ele faz parte de um grupo terrorista que vai fazer um atentado ao Alexander III em 1887, tá? Bom, o Alexandre ele vai ser morto, ele vai ser fuzilado, se não me engano, por causa disso. E a partir daí, o Lenin ele vai começar a radicalizar o seu discurso, tá bom? Isso é uma coisa importante, tá? O Lenin era um radical, tá? Ele fazia parte de um movimento intelectual radical socialista, tá bom? Isso é importante a gente saber. Ele foi presente, né? Ele foi participante do Partido Operário Social Democrata Russo, que era um partido de ideias socialistas e ainda democráticas, tá? O Partido Operário Social Democrata, ele não é um partido necessariamente extremista, tá bom? Ele não foi um partido necessariamente extremista. Porém, havia dentro dele, como há em qualquer partido, suas pequenas subdivisões e algumas dessas eram mais extremistas, outras eram menos extremistas, tá bom? Bom, o Lenin, em 1903, ele vai publicar um livro, isso é antes da segunda conferência do Partido Operário Social Democrata Russo, o POS-DR, tá? Ele vai publicar um livro que chama Que Fazer. Esse livro, ele trata sobre as ideias socialistas e como é que elas devem ser aplicadas na Rússia, tá? Ele vai estar defendendo já ali que simples greves por reajustes salariais e por expressões de maior busca por direitos trabalhistas não é suficiente para tratar o problema russo, porque a Rússia, nessa época, ainda é uma monarquia absolutista e ela vem sendo tratada com descrédito, né? Vem sendo tratada de maneira... sendo tratada do país, tá? De maneira um pouco desleixada pelos seus governantes, tá? É bom lembrar que nessa época a Rússia ela está numa guerra que a gente chama de guerra russo-japonesa, tá? Ela tem guerra com o Japão, tá bom? Só para vocês saberem disso. Bom, ele vai publicar esse livro e isso vai dar certa expressão para ele, tá? Entre os revolucionários, entre os socialistas da Rússia, ele vai começar a ganhar destaque a partir desse momento, tá certo? Bom, dentro do pós-DR, né, do Partido Operário Social Democrata Russo, existia, como eu disse, algumas divisões, tá? Duas delas são expressivas, tá? Dois grupos são expressivos ali dentro. Quais são esses grupos? O grupo chamado bolchevique, que vai ser um grupo político que vai ser liderado pelo próprio Lenin, e era um grupo mais extremista, que defendia que era necessário tomar o governo russo através da luta armada, tá? E o grupo menchevique, que era liderado por dois caras, o Plekhanov e o Martov, e eles defendiam que a tomada de poder do socialismo ela deveria se dar, na verdade, por uma ocupação lenta dos cargos do governo, tá? Os dois grupos ali eles faziam uma certa disputa, sendo que os mencheviques nessa época, os moderados, eles eram em maior número, apesar de menchevique significar minoria, e os bolcheviques ainda estavam em minoria quando surgem, apesar de significar maioria. Mas é interessante o seguinte, o Lenin, ele é um grande orador, tá? Ele era um cara que sabia falar muito bem. Então ele vai ganhar pessoas para sua causa cada vez mais rápido, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu disse, os mencheviques eles queriam alcançar o socialismo através de uma participação da vida pública, tá? Uma participação normal da vida pública em que eles fossem sendo eleitos para cargos de governo, fossem tomando aos poucos, não sei o que e tal, até colocar no poder o modelo socialista. O Lenin e os bolcheviques eles eram radicais, eles defendiam que o socialismo ele precisaria ser imposto através de uma luta armada, através da revolução e instalar ali o que eles chamam de ditadura do proletariado, tá bom? É claro que ele não defendia instalar uma ditadura, tá? Mas veremos que vai chegar, tá certo? Em 22 de janeiro de 1905, vai acontecer uma coisa
um episódio na história que se chama Domingo Sangrento, tá? O que foi o Domingo Sangrento? A Rússia estava passando por uma série de problemas por causa da má administração dos czares, tá? E isso desde 1870. Ela já vinha passando por esses problemas, tá certo? Um grupo de manifestantes de grevistas vai se reunir sob a liderança de um padre ortodoxo. Importante lembrar, a Rússia ela tem uma religião oficial nessa época. Hoje eu não sei se é oficial não, mas eu acredito que seja ainda. Que é o catolicismo ortodoxo russo, tá? A Igreja Ortodoxa Russa, que se eu não me engano é parte da Igreja Ortodoxa Grega, não sei, mas a Igreja Ortodoxa Russa é a religião oficial do Estado russo nessa época. Então, tem um padre ortodoxo ali. Se vocês lembrarem bem das aulas lá do 7º ano, vocês vão lembrar do cisma do Oriente, né? Em 1054, que é quando divide as igrejas católica romana e católica ortodoxa. Tá bom. Um padre ortodoxo chamado Jorge Gapon, ele vai ser o líder de uma pequena manifestação que vai estar acontecendo, aliás, não tão pequena, uma manifestação até considerável, que vai estar acontecendo na Rússia a respeito das condições dos trabalhadores, tá? Bom, o que vai acontecer? Essa marcha ela vai acontecer na cidade de São Petersburgo, ou eu tô tentando lembrar o nome dela em russo. Eu tenho ele aqui para baixo, deixa eu pegar aqui só para falar para vocês o nome em russo, tá? Aguenta aí. É a cidade de Calma aí, gente. Petrogrado. Isso aí, na cidade de Petrogrado, tá? O que vai acontecer, né? Petrogrado é o nome russo, mas como ele é meio chatinho de lembrar, vocês podem usar São Petersburgo, que tá tudo certo, tá? É meio anacrônico? É, mas tá tudo certo. É a mesma cidade, somos dois nomes, tá? São Petersburgo, nessa época, é a capital do Império. É lá que fica o que se chama o Palácio de Inverno, que é o Palácio dos Czares, tá? O que acontece? Eles vão organizar uma marcha para levar até o czar uma petição que atente, né, com as injustiças que estão acontecendo com as classes proletárias, tanto com as classes proletárias da cidade, quanto com as classes rurais, tá? Eles estão ali levando uma petição em busca de direitos melhores, né, de reivindicando melhores direitos. O que acontece é o seguinte, tá? O imperador, sabendo da reunião que ia ter de manifestantes, ele sai da cidade alguns dias antes sem avisar ninguém. Então, quando esses manifestantes eles estão chegando perto do palácio, eles estão levando a petição para o imperador que não está lá. E vai acontecer uma coisa bem complicada. O que vai acontecer? O czar, o Nicolau II, ele vai ter ordenado ali para que, caso os manifestantes chegassem perto do palácio, eles fossem rechaçados a tiros, tá? Nessa manifestação tem aí por volta de 3.000 ou 6.000 habitantes, eu não estou lembrando agora, mas é por volta disso aí. Tem alguns milhares de manifestantes. E exatamente dessa maneira, quando eles vão chegando próximos do palácio, eles vão ser alvejados pela guarda imperial, tá? Não se sabe ao certo, porque é muito antiga a informação, teve toda a Revolução Russa, então o governo imperial caiu e dados podem ter se perdido. Mas o que se sabe é que, na época, as autoridades competentes da Rússia, do Império Russo, reconheceram que o Domingo Sangrento resultou em cerca de 930 mortos e outros 333 feridos, ou seja, mais de 1.200 pessoas feridas pelo exército russo no meio da confusão, tá certo? Bom, obviamente, o governo abrir fogo contra a sua própria população em manifestação pacífica vai ser uma coisa que vai gerar uma comoção nacional, matei um pernilongo aqui, gigantesca, e a gente vai começar a ver aí os primórdios da Revolução acontecendo. Isso, gente, em 1905, tá? A Revolução Russa, de fato, vai ser em 1917, mas a gente vai chegar lá, tá? Vai acontecer, então, a Revolução de 1905, tá? O Domingo Sangrento ele vai motivar
a revolta em todo o território russo, tá? E também vai motivar uma efervescência do discurso bolchevique, tá certo? O discurso radical de revolução. Bom, algumas classes vão se manifestar de maneira mais bem estabelecida contra os episódios do Domingo Sangrento, tá? Elas são quais, né? Quais são as grandes manifestações que vão ocorrer? O movimento do campo, em que os trabalhadores rurais eles vão começar a invadir as terras dos grandes proprietários, tá? Eles vão começar, vai acontecer o seguinte: os trabalhadores rurais eles não têm acesso à terra deles próprios, eles não conseguem ter pequenas propriedades, então para resolver isso eles vão começar a invadir o território dos oligarcas, dos grandes proprietários de terra, e nessas invasões eles vão pilhar as casas desses grandes, das casas das propriedades em geral, né, dos grandes proprietários, vão incendiar muita coisa, desmatar ilegalmente, caçar ilegalmente e começar a produzir pequenas plantações de maneira também ilegal em propriedades invadidas, tá? É um pouco parecido, não é igual, ao movimento dos sem terra, tá? É mais ou menos daí que vai surgir, mas não é igual, tá? Isso daqui é bem mais violento do que o movimento sem terra. Vai ter o movimento das cidades, em que os industriais, né, cidades industriais, elas vão começar a realizar greves muito grandes em rechaço ao Domingo Sangrento. São Petersburgo, por exemplo, que é onde aconteceu o massacre, vai ter uma guerra de quase 400 mil trabalhadores. Uma greve, tá? Uma guerra. Uma greve de quase 400 mil trabalhadores. Vocês sabem o que significa 400 mil pessoas não trabalhando numa civilização, né, num país que está buscando a industrialização? Lembra que a Rússia, nessa época, é majoritariamente agrária e está tentando se industrializar. De repente, 400 mil pessoas cruzam os braços e não vão para a fábrica? Isso é um baque econômico gigantesco, tá? Esse exemplo de São Petersburgo ele vai ser seguido por cidades na Polônia, principalmente Varsóvia, vai seguido por cidades na Finlândia, no Mar Báltico. Todos esses países pequenininhos, eles ainda são parte do Império Russo nessa época, tá? Então ele vai ser seguido por várias cidades e polos industriais do Império, tá? O imperador ele vai tentar rechaçar essas rebeliões, essas greves, de novo, com o poder de fogo, tá? Ele vai matar 80 manifestantes no dia 13 de janeiro na cidade de Riga, que hoje é a capital da Letônia, e vai matar 100 grevistas em Varsóvia, tá? Ao invés disso apaziguar ou botar medo nos grevistas, isso vai deixar os ânimos ainda mais enraivecidos e vai ser decretada em 8 de outubro uma greve ferroviária. Lembram da greve dos caminhoneiros no Brasil, que tudo parou porque os caminhões é que fazem os transportes de tudo no Brasil? Pois então, na Rússia, os transportes eram feitos pelos trens. Com a greve ferroviária, tudo para na Rússia. Vai ser decretada, então, após a greve dos ferroviários, uma greve geral. E aí, todos os estabelecimentos vão parar, tá bom? Isso vai resultar numa greve de quase 2 milhões de trabalhadores na Rússia, congelando a economia do país e gerando problemas econômicos que só vão começar a conseguir ser resolvidos lá na frente, depois da Revolução, depois que Stalin assume o governo, porque nem com Lenin vivo ele vê isso se resolver, tá? Vai nascer uma coisa importante durante isso daqui. Vão ser os sovietes, tá? Durante esse momento de rebeliões vai nascer o grupo dos sovietes. O que são os sovietes? Os sovietes eles são conselhos operários que têm a ideia, né, que tem por fundamento e por finalidade organizar os movimentos operários e as greves, tá? Os sovietes eles são parecidos com o que é um sindicato, tá bom? Esses sovietes eles vão surgir primeiro em São Petersburgo, mas eles vão ser rapidamente eles vão surgir lá em 1905 ainda em São Petersburgo, só que eles vão ser rapidamente dissolvidos pelo governo imperial, mas depois, durante a greve geral, eles vão voltar a funcionar e aí vão ser eleitos 40 representantes por 200 mil trabalhadores, ou seja, 200 mil votantes vão eleger cerca de 40 representantes para negociarem os termos e definirem ali qual é Meu Deus do céu, fugiu a palavra.
quais são os termos ali de paz, né, para os trabalhadores voltarem e quais são os benefícios que eles estão reivindicando, tá certo? Bom, esse soviete, né, esse sindicato, digamos assim, ele nasce primeiro de maneira bastante democrática ainda é uma coisa que não é extremista, mas, como eu disse, toda a injustiça que está sendo perpetrada pela família real vai gerar os ânimos estão cada vez mais inflamados e não vai ser difícil. Rapidamente, os bolcheviques do Lenin vão tomar a liderança do partido, né? Vão tomar, na verdade, o soviético quase por inteiro, infiltrando suas ideias revolucionárias ali, tá certo? E vai acontecer uma coisa que é de escala bem menor do que essa, essas daí todas são dentro do país inteiro que está acontecendo, mas vai ser importante para a gente entender que o Império Russo também não estava com todo esse poder moral em relação ao seu serviço militar para se proteger. Vai acontecer a revolta do encoraçado Potemkin, tá? Potemkin, não Butikin, tá? Embora Botekin talvez seja uma palavra russa, Potemkin não é Botequim, tá bom? Potemkin era um navio russo encoraçado, forte e militar, tá certo?